Olá pessoal, como vai? Bem-vindos ao episódio Papo com Doutores. Para você que não conhece, Papo com Doutores, um podcast voltado à saúde, independente do profissional que vem aqui, seja ele médico, nutricionista, preparador físico, psicólogo, é voltado à saúde, tá? E hoje, como tema, eu venho falar mais um pouco sobre alimentação focada na hipertrofia, tá? E meus pacientes que me seguem, sejam nas redes sociais, ou sejam pacientes aqui da clínica, eles sabem que eu falo muito sobre alimentação. Eu gosto muito do tema alimentação. Acho que a nossa vida é baseada no que nós ingerimos, e a alimentação é a base de tudo. Bom, e a gente sabe que alguns alimentos para a hipertrofia são fundamentais. E acho que esse tema é campeão em dúvida aqui para a gente, né? As pessoas têm muito dúvida sobre o que leva à hipertrofia, o que leva a ganho de massa muscular. Então, para esclarecer, hoje, um convidado que é nutricionista, o Dr. Guilherme, aqui da clínica, que faz a nossa parte de nutrição esportiva, que faz a integrativa, funcional. E eu trouxe ele porque ele sabe muito sobre nutrição esportiva e vai ser muito esclarecedor nesse assunto, tá? Sobre hipertrofia. Bom, Guilherme, obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso episódio. É importante mostrar para as pessoas o comportamento alimentar e o que leva à hipertrofia e que faz a eficácia da hipertrofia. Veja bem, isso não é uma pergunta, isso é somente introdução. Então, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, né, por ter a oportunidade de poder estar levando esse conhecimento para todos. Como você mesmo falou, né, a gente é feito de alimento, então realmente o alimento é muito importante. Então, vamos lá esclarecer, né? Espero que a gente consiga esclarecer a maioria das dúvidas das pessoas. Bom, muita gente não sabe, então vamos falar um pouco o que é hipertrofia e como é que acontece a hipertrofia. Como é que acontece a síntese proteica, né? Isso é bem legal, porque a gente tem que entender para a gente saber qual é a importância do alimento, né? Que eu falo que a gente acaba não fazendo nada se você não entender o porquê que aquilo é feito. Então, a hipertrofia nada mais é do que eu falo, é uma cicatrização. Então, quando você faz o exercício, a gente tem microlesões musculares, então pequenas lesões no músculo que vão fazer com que o nosso sistema imunológico ele seja ativado. Para ele ir ali, ele vai gerar uma inflamação. Essa inflamação que acontece no nosso corpo é uma forma de sinalizar o sistema imunológico, de fazer o reparo para aquela célula. E a gente tem algumas células que nós chamamos de células satélites, que seriam as células troncos, que elas vão se diferenciar, que elas vão se transformar em novas fibras musculares, e aí então isso vai ser a hipertrofia. Então por isso também da necessidade de fazer um bom treino, de fazer um treino onde que você tenha essa microlesão, porque não adianta eu comer bem, fazer todas as instruções que a gente vai comentar, que a gente vai abordar agora, mas se eu não tiver tido essa lesão durante o treino. Lesão que eu digo são as microlesões, não lesão de atleta de futebol, essas coisas assim que o cara tem impedido de fazer. O atleta de qualquer modalidade, seja musculação, que você tem uma lesão, não é lesão, são microlesões, né? Que a gente fala, essas microlesões que vão levar ao processo inflamatório. Perfeito, que é a adaptação, que isso vai gerar hipertrofia, então é isso que a gente busca. Então a gente tem que entender isso, porque senão você fica focado só na alimentação, mas se você não der importância para o treino, a alimentação não vai fazer o reparo. É como se fosse eu quisesse consertar a parede sem ela estar quebrada, então não vai ser um conserto. Vai empilhando, né? Como se fosse empilhando, né? Isso, as fibras, né? Que daí isso vai acabar gerando essa hipertrofia. Tá. E uma coisa, para o aumento de massa muscular, existe uma proteína? Qual a melhor? Qual o poder biológico? A gente fala muito, né? O poder biológico de cada proteína. Aqui a gente sabe que a proteína, né, ela é formada por aminoácidos. E tem alguns aminoácidos que o nosso corpo não produz. A gente sabe que tem alguns são
não essenciais, que são o que o nosso corpo já produz a partir da nossa alimentação, ali ele vai conseguir produzir esses aminoácidos, então a gente não precisa ingeri-los, diferente de alguns aminoácidos essenciais que nós precisamos ingerir para então ter essas fontes. Então a gente fala muito, principalmente, né, da classe do BCAA, que nós falamos, que é a leucina, isoleucina e a valina, chamar a atenção mais para essa leucina. Então esse tipo de formação das proteínas é muito importante a gente observar no alimento, para falar que o alimento tem um alto valor biológico, ele vai ter, né, essa importância na hipertrofia. Então, observar se ele tem todos esses aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo, e é um grande paradigma que acaba acontecendo com os vegetarianos, que a gente sabe que a proteína de origem vegetal ela acaba não tendo todos esses aminoácidos. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa juntar dois tipos de fontes de proteínas vegetais para a gente ter todos esses aminoácidos. Então por isso, né, da questão do valor biológico, a gente observar qual que é o valor dessa proteína. Eu falei poder biológico, pessoal, é valor biológico. Né? A gente estava discutindo aí sobre a albumina e sobre os tipos de proteína agora há pouco, e a gente estava falando sobre o valor biológico de cada uma. Então, a gente estava falando dos veganos, né, com restrição, eles atingem níveis de proteína ideal para a hipertrofia ou não? Se a gente conseguir calcular, é mais difícil, tá, a gente conseguir, porque a gente sabe também não é toda proteína que vai ser absorvida, então tem uma dificuldade ali. Porém, hoje em dia, com a ciência já bem avançada, a gente consegue fazer algumas combinações onde a gente vai ter todos esses aminoácidos, e sim, conseguimos. Hoje em dia, a gente tem vários atletas, levantador olímpico de peso, foi campeão, ele é um vegano, ele é um vegetariano, então dá para se ter. Uma grande combinação que o brasileiro tem é o arroz com feijão. O aminoácido que falta no arroz tem no feijão e o que falta no feijão tem no arroz. Então, uma excelente combinação. Então, hoje em dia, né, com a ciência por trás ali, sim, dá para a gente fazer. E algumas vezes, se não der, a gente usa alguma suplementação, como até para uma pessoa que é onívora, que coma de um tudo ali, ela também às vezes precisa, dependendo. E existe um melhor horário para se ingerir proteínas ou não? Se fala que não existe um horário certo, né, para ele. Você tem que ingerir proteínas de acordo com o seu perfil que você queira. Né? Se você quer ser um hipertrófico, quer ser um marombeiro, você tem que consumir tantos. Agora, se você quiser manter só a sua vida, você tem que consumir outro X ali de proteína. Realmente, uma coisa que a gente precisa pensar para a gente entender isso, né, da necessidade de quanta proteína, de qual momento eu vou usar a proteína, é que o nosso corpo, ele é feito de proteína. Então, a minha unha é proteína, a minha pele é proteína, o cabelo é proteína, o músculo é proteína, mas a gente não tem estoque de proteína como nós temos do glicogênio muscular, que é o carboidrato dentro do músculo, a gente tem um estoque dele dentro do músculo. Então, se eu não comer, eu sei que eu tenho aquela reserva ali para eu ir ali usar. A gordura, a gente é uma reserva, então você tem ali. Então, você não tem da onde usar a fonte de proteína para a formação de novas fibras, né, do músculo. Então, quanto tempo, né, o que a gente tem que tentar fazer? Tentar fazer com que esse aminoácido fique circulante no sangue. O aminoácido forma proteína, que a gente não absorve a proteína. Se absorver a proteína, está com algum problema ali na parte intestinal. Ali. Então, vamos falar, né, esse aminoácido circulante no sangue, a gente tem que tentar manter ele ao longo do dia. E ele dura, em média, 3 horas. Depois de 3 horas, você começa a ter uma queda. Então, diferente do emagrecimento, que a gente falou daquela questão de 3 em 3 horas, para a hipertrofia, você ter uma quantidade adequada de proteína a cada 3 horas é um ponto muito importante para ter hipertrofia. A gente se fala, né, ao montante do dia, seria em torno de 2 quilos, 2 gramas por quilo de peso, mais ou menos, distribuído ao longo do dia. E a gente tem que respeitar que não adianta eu dar essa quantidade de proteína de uma vez só, que o nosso corpo não vai aproveitar. Como eu falei que não tem estoque, então se eu consumir um excesso de proteína em um momento só, ele vai virar gordura, ele vai virar carboidrato, então ela não vai ser tão mocinho assim nesse momento, ela vai acabar prejudicando. Você não vai ter aquele ganho de massa muscular limpo, né, vamos falar dessa forma. Você vai ter aumento de gordura, vai ter inflamação de intestino, que também é um problema nesse processo. O excesso de inflamação impede esse ganho de massa muscular.
Então a gente fala mais ou menos de 0,4 gramas por quilo de peso por momento, né, da refeição que você coma. Então, fracionar isso ao longo do dia, a gente vai conseguir ter esse benefício. E um outro ponto seria para a questão noturna, né? A proteína para ingerir antes de dormir, tem estudos mostrando ali que consumir em torno de 40 gramas, você também melhora essa síntese proteica. Síntese proteica, né, que a gente fala, é a produção aí, né, vamos falar grosso modo, de novas fibras. Então, a gente saber dividir essa proteína, saber colocar e colocar na quantidade certa, a proteína ela vai ajudar bastante, sem ter tanto ganho de gordura, sem ter problema de inflamação, nem nada disso. A gente estava discutindo também sobre algumas proteínas, principalmente os BCAAs consumidos à noite, né? O BCAA consumido à noite, ele compete com o seu triptofano, e aí o triptofano é o que vai atuar na sua melatonina. Também alguns trabalhos falam que atrapalha o sono. E a gente sabe que o sono para recuperação muscular é vital. Vital. Então, você tem que dormir 7 horas, 8 horas, mais ou menos. E um sono de qualidade, né? Um sono que você consiga, né, descansar, relaxar, que você acorde no outro dia bem. Pode ter até aquela preguicinha ali na hora que você acorda, que é normal, né? Principalmente esse tempo, às vezes, mais friozinho e tal. Mas depois que você levantou, você esteja apto ali para o seu dia a dia e não fique pensando em dormir de novo. Porque se você dorme 8 horas e ainda continua pensando, né, que você precisa voltar a dormir, é que seu sono não está sendo reparador e isso vai ser um problema na sua hipertrofia. Esse proteica vai atrapalhar. Vai acabar não atrapalhando, sim. Então, depois a gente vai falar um pouco do PCA, eu tenho umas dúvidas do PCA. Certo. O carboidrato, qual o papel dele nesse processo de hipertrofia? Todo mundo fala, tem que tirar, só tem que comer proteína, mas isso é uma grande lenda, né? A gente sabe que não é, o carboidrato é muito importante. Ele não participa do processo, né, de formação de novas fibras musculares, então ele não vai participar de uma forma diretamente na hipertrofia em si. Porém, ele é um combustível que você vai ter para você praticar um exercício, para você conseguir ter aquela lesão. Vamos pensar de uma forma, eu tenho um carro e eu quero dar um cavalinho de pau até estourar o pneu. Se acabar a gasolina antes de eu estourar o pneu, não vou conseguir terminar. É mais ou menos isso do carboidrato, ele também vai ajudar nessa questão, para te dar energia para que você consiga treinar forte, você consiga ter as microlesões, para então a proteína fazer aquele reparo. Então o carboidrato ele é muito importante como substrato energético para que você consiga atingir o ponto da necessidade desse reparo tecidual, que aí é a hipertrofia. Então quem tem uma dieta low carb como estratégia de manutenção do emagrecimento também está trabalhando na construção muscular. Low carb. Daí já não seria tão verdade, tá? Porque a gente pode, low carb não é no carb, né? Não é cetogênica nem nada disso. Então às vezes a gente pode trabalhar um pouco mais de carboidrato próximo ao treino, então fazendo com que ele tenha uma energia melhor ali para treinar. A gente tem que pensar um pouco no hábito calórico, na quantidade calórica, diferente do emagrecimento que a gente pensa numa caloria mais baixa. Numa hipertrofia, a gente pensa numa caloria mais alta, então você ingere mais caloria do que você gasta, porque se você... É muito fácil a gente pensar, pensa que você está construindo. Como que eu vou construir algo se eu não estou colocando material, se está faltando material? Então, o problema também seria um pouco dessa caloria que a gente teria que pensar. A gordura participa desse processo? Com certeza a gordura vai participar, né? A gordura, né, vamos pensar a gordura que forma os hormônios, né? A testosterona é formada a partir dela, então a gente precisa dessa colesterol, perfeito, que forma, né? Essa testosterona. Então é muito importante, a gente sabe que para você ter a hipertrofia, como a gente falou, ela precisa ter a questão da lesão muscular. E nós sabemos que é o cérebro que demanda ali uma energia para que você tenha um recrutamento muscular maior. E nós sabemos que a parte do envolto ali, da onde que vai acionar o músculo, ele é formado por gordura, então algumas terminações nervosas, então ela vai proteger. Então quando a gente tem gorduras boas, você melhora essa comunicação do cérebro com o músculo, vamos falar dessa forma. Então ele tem um papel aí muito importante, sim. E é a pergunta número 1 de todos os consultórios: você cai nessa, ganhar massa muscular? Qual a dica de ouro? A dica de ouro é você treinar bem, com certeza, ter uma alimentação limpa, uma alimentação onde seja oriunda de
de alimentos ricos nutricionalmente, então evitar os alimentos que tenham calorias vazias, que nós chamamos, aquele alimento que só tem energia, mas ele não tem nutrientes acompanhados, não tem vitaminas, não tem minerais. Então isso é um problema que a gente vai ter. Tipo salsicha, tipo o açúcar mesmo, o açúcar refinado ali que a gente vai ter, o açúcar adicionado. Então eles vão ser algum problema. E dá para a gente ter uma quantidade calórica, não precisa ter um hábito calórico tão alto. Então se a gente estiver ali numa quantidade em torno, ou eucalórico, né, na quantidade de caloria que você gasta, ou aumentar ali umas 300 calorias mais ou menos a mais do que você gasta, você consegue ter esse ganho de massa muscular e começar a ter uma troca de composição corporal. E também dá para a gente trabalhar algumas flutuações de alguns dias, porque às vezes a pessoa não treina todo dia, então no dia que ela treina menos, a gente usa algumas estratégias para estimular a queima de gordura, então dá para a gente usar algumas ferramentas dependendo, né, do dia a dia da pessoa. Então dá sim para a gente ganhar massa muscular. Logicamente você não vai ter o mesmo desempenho, né, o mesmo ganho de massa muscular quando a gente faz uma coisa mais enfática ali, pensando somente na hipertrofia, mas dá para ter um ganho de massa muscular e perder gordura. Isso é fato, isso a gente tem de comprovação no nosso dia a dia e é o que acaba mais acontecendo, né? As pessoas buscando essa troca, né? E não só a hipertrofia. É que a gente tem um paciente hoje, né, que a gente pode até compartilhar isso, que o paciente em um mês teve uma perda de 7,4 de gordura somente, né, em um mês que ele começou com o nosso plano, o programa, estratégia e já ganhou massa muscular. Ganhou 800 gramas de massa muscular, mas é o que a gente está falando. Ele perdeu gordura e ganhou massa muscular, teve hipertrofia. Então, assim, ele perdeu de gordura em um mês 7,4, 7,5 kg só de gordura. E teve essa. Esse cara está feliz. Tá. Bom, isso que eu queria falar dos suplementos, né? A gente sabe que isso cresceu exponencialmente aí nos últimos anos. E a gente vê muita autoprescrição, as pessoas, até mesmo hoje eu tive um paciente aqui que veio me falar, doutor, eu estou tomando um pré-treino X aí, que meus amigos me deram. Aí chegou ele e a mãe desesperada, ele está tomando isso, doutor, pode, né? Não tinha nada demais, era um pré-treino somente com cafeína, taurina, nada demais. Né? Mas isso que a gente quer saber, é eficaz em hipertrofia, é perda de tempo? A gente sabe que suplemento é suplemento, suplemento não é... Não é fundamental. Comida é o suplemento. Né? Eu falo, o suplemento ele entra quando a comida não consegue suprir, então ele é um complemento da alimentação. Dá pra gente ter o ganho de massa muscular sem tomar suplemento, como dá pra gente também favorecer às vezes um ganho de massa um pouco mais rápido, ou ser um facilitador no dia também. Eu falo muito que vamos usar, né, a proteína do soro do leite, né, o whey protein, que acho que é um dos suplementos mais disseminados para quem quer ter nessa hipertrofia. Dos mais estudados, a gente sabe que é o whey protein e creatina, são os mais estudados. Tem maior comprovação. Comprovações científicas que funcionam. Né? É muito bom pela aquela questão de aminoácidos, né, que a gente fala, que a composição de aminoácidos do whey é muito bom, mas eu falo que ele é um facilitador. Se eu conseguir comer um frango, ou se eu conseguir fazer uma combinação do arroz com feijão na quantidade adequada, eu também vou ter o mesmo efeito do cara que tomou whey. Não é porque eu tomo whey que eu vou ganhar mais massa muscular do que outra pessoa. Mas a gente sabe que a creatina, ela realmente funciona, somente para potência muscular, aumenta a força muscular. A creatina ela funciona, mas agora vamos dar um pensamento. Se a pessoa é um indivíduo que come muita carne, a gente sabe que na carne a gente já tem bastante creatina. E nós sabemos que a gente tem um limite de estoque de creatina intramuscular. Por isso que, né, tem aquele período que né, a gente faz de 5 dias, que a gente chama de saturação da creatina, que durante 5 dias a gente usa 20 gramas de creatina, fracionada ela em 4 doses de 5 gramas, para a gente ter uma melhor aproveitamento ali, durante esses 5 dias para que a gente chegue num limite que o músculo consegue armazenar, e depois desse período a gente mantém ali com em torno de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Então vamos pensar, uma pessoa que come muita carne, ela já fez essa saturação, porque a gente está falando de uma saturação mais rápida, que a gente fala 20 gramas por 5 dias. Mas se eu quiser chegar nessa saturação em 10 dias, eu posso usar 10 gramas. Então assim a gente vai replicando. Então aquela pessoa que come muita carne, a suplementação de creatina para ela não vai ser tão benéfica.
diferente às vezes de um vegetariano, que para ela pode ser mais benéfico. Então a creatina é muito importante, mas a gente também tem que fazer toda essa avaliação para ver se ela vai ter esse efeito ergogênico, né? Se ela vai ser benéfica ou não. Então, é o que eu sempre falo, depende. Depende. Tem um efeito ergogênico muito bom, muito né? Bom. E hoje está estudando até a parte cerebral dela, que ela aumenta a cognição. Aumenta a captação de serotonina, então para tratamento de depressão e tudo mais, então ela tem essa função. Ela não tem problema renal, como você falava antes, é seguro. É importante para o idoso tomar principalmente, então hoje em dia tem uma ciência aí atrás dela que a gente consegue ter esse embasamento aí, essa segurança para a prescrição. Não precisa achar que vai tomar creatina e vai fazer hemodiálise. Não. Como você achava antigamente. Mas também houve muito abuso. Isso aconteceu. Abuso de chegar a usar 200 gramas. Isso, foi um estudo, né? Que eles viram. Foi daí que surgiu, né? Esse estudo lá nos Estados Unidos. Um dia. 200 gramas, o paciente ele já tinha uma nefropatia, então ele já tinha uma inflamação nos rins, então ele tomava outras coisas, e aí ele tomando 200 gramas teve um problema e eles associaram com uma creatina, acabaram recriminando ela. Veja bem, pessoal, 200 gramas, se usar 5 por dia, a gente usou muito mais, né? E o outro foi um outro atleta fisiculturista também, que ele tomava um monte de anabolizante, fazia o uso de um monte de outras substâncias, mas no estudo, no artigo, foi levantado em pauta a creatina. Então depois, quando a gente for tendo outros estudos mais bem controlados, mais bem dirigidos, aí a gente viu que a creatina é uma coisa muito segura para ser utilizada, né, nas quantidades, nas doses, nos momentos adequados, diferente do que se falava antigamente. E aí é onde eu falo da importância da gente também saber avaliar a informação, né? Não sabendo se aquela informação é fidedigna ou não. A gente sabe que é muito seguro, muito seguro. Tanto eu tomo. E sem contar que tem que tomar um pouco de cuidado hoje em dia, que é uma coisa bem legal de falar, que hoje em dia você vê creatina de R$20 e creatina de R$150. Porque tem algumas fontes, às vezes, que algumas da China, que eu já vi 1 quilo dela custar R$20. Eu falo, não tem como. E uma forma, né, da gente... Hoje a gente sabe que subiu o preço da creatina. Hoje, 100 gramas tem umas das boas custando R$170. Uma forma de você ver, né, de você ter uma avaliação, a gente sabe que quem inventou a patente da creatina foram os alemães. Então, quando você vai produzir ela e você vai seguir essa patente, ele vem com um selo escrito Creapure. Então não importa a marca que você vai comprar, se tiver esse selo, você sabe que é 100% confiável que é a creatina que você está comprando. Então isso é uma forma de a gente ter segurança de saber o que a gente está consumindo. Para a gente também, às vezes a gente fala muito do suplemento, porém o que está vindo para você não é o suplemento que você está comprando, daí você vai falar que a creatina não faz mal, não, mas tem um monte de coisa ali que às vezes foi misturado, você nem sabe o que é. Um outro, né, só para a gente puxar nessa parte de suplementos, que eu gosto muito de utilizar, que eu acho que é bem legal, é a beta-alanina. Tá? Então também é uma coisa que tem um estudo, um embasamento científico bem grande, tem a eficácia. A gente tem que pensar o tipo de atividade que você vai fazer. E assim, uma coisa que eu dou um pouco de risada às vezes eu fico até quieto, não falo às vezes com meus pacientes na hora, porque eu falo que o fator placebo ele ajuda muito na hipertrofia, como em todas as outras, né, situações da vida. Mas a beta-alanina, quando você consome ela mais do que 1 grama, você tem um efeito que a gente chama de parestesia, que é um formigamento, que é como se fosse igual quando dorme o braço assim, que fica formigando, mais ou menos essa sensação. E isso não é que ela está agindo no seu corpo, não é que ela está fazendo efeito. Isso é só uma reação, né, que ela tem no seu corpo quando você ingere uma quantidade maior, dependendo de 1 grama. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas tomam ela como um pré-treino. Pré-treino só é o suplemento que funciona logo em seguida. Ela não, ela para ter o seu pico de saturação são 4 semanas. Saturação grande. Então a gente precisa consumir também ela de 3 a 6 gramas por dia. Às vezes eu vejo pessoas ingerindo 1 grama no dia e achando que vai ter esse benefício, né, bem por aí. E qual que é a função, né, da beta-alanina? Tem muita gente que usa e nem sabe o porquê, né? O que acontece? Quando a gente faz o exercício físico, a gente acaba produzindo
alguns íons de hidrogênio. Os íons mais, né? Isso, que vão acidificar o meio. Então, quando a gente tem um meio muito ácido, você inativa algumas enzimas que impedem com que o meu corpo produza energia a partir do carboidrato. Realmente o lactato. Não é o lactato, na verdade. O H+, com a confusão com o lactato. Né? Não, é o hidrogênio mesmo. Hidrogênio que é o radical livre que nós chamamos, que a gente fala. Que vai dar a sua câmera, que vai também, é um dos causadores. Hoje em dia a gente tem um pouco ainda de controle. Vai dar a sua fadiga, ela tira a acidez, né? Como se ela é um tamponante. Ela é um tamponante, ela doa um elétrico para deixar ali, né, básico. Então é igual tomar um antiácido, vamos falar mais ou menos. Essa seria, né, quando você tem aquela queimação no estômago, você toma aquele antiácido para diminuir a acidez. É mais ou menos isso, a beta-alanina diminui essa acidez dentro do músculo, permitindo com que você aguente mais tempo e você tenha mais daquelas microlesões que nós falamos. Consequentemente, você vai ter uma resposta, né, de hipertrofia melhor. Então, ele é um outro suplemento que eu gosto bastante de enfatizar, porque eu acho que ele tem uma comprovação científica. E a proteína, né, eu acho que é outra coisa que a gente... E a gente tem falado do sono, a qualidade do sono. Fala pra gente como a alimentação noturna pode afetar esse processo, né? Tem algum alimento... que a gente estava falando do triptofano. Com certeza, usar os alimentos ricos em complexo B, ricos em magnésio, são alimentos que vão ajudar a relaxar o cérebro. Então, pensar nas folhas verdes escuras, algumas frutas, vou chamar a atenção aqui para a banana, ela é rica em complexo B. Então, a B12 também, que é de origem animal, então é uma coisa também que é importante para quem é vegetariano, também tomar esse suplemento, que sabe da dificuldade ali que eles têm de encontrar, né? Às vezes quando é um vegetariano mesmo, é um vegano, ele acaba não encontrando, então precisa suplementar, então precisa dosar. Por quê? Porque eles são importantes para a formação tanto da serotonina como da melatonina, que é aquele hormônio que vai fazer a gente iniciar o sono. E tem alguns estudos também que falam de uma melhora da qualidade do sono quando ingerido carboidrato à noite. Então, que ele ajuda naquela parte também da competição hematoencefálica, né, ali no cérebro, do triptofano, para a gente ter toda essa formação. Então, a gente tomar um pouco desses cuidados ali à noite com esses alimentos, ter essa atenção, ele vai... Todo mundo fala do PCA, mas eu, como PCA, não... PCA para massa muscular, ele só ajuda para gastar dinheiro. É um gasto que não funciona, né? Aqui tem algumas coisas que... E à noite ele é terrível. Pior ainda o sono ainda mais desse outro lado. Se você quer ter um efeito mais ergogênico, tem alguns estudos mostrando, é o uso da leucina de uma forma aguda junto com esses aminoácidos. Então, ingerir em torno de 3 gramas ali de leucina e tudo mais, a gente vê que tem um aumento nessa síntese proteica, então você tem um aumento nessa relação, diferente do HMB, que o pessoal usa muito para ganho de massa. Isso, ele também, né, que a leucina é um precursor dele, só que ele na parte, quando você suplementa, ele vai ter muito efeito para quem é iniciante. Então, para aquele indivíduo que já é treinado, ele não tem uma resposta tão boa. Então, para aquele indivíduo que está iniciando, ele já tem uma resposta legal. Aumenta o mTOR, né? Isso, que é muito bom para quem tem câncer. Por isso que foi muito estudado para hipertrofia, porque a gente sabe que quem tem essa perda de massa muscular por causa do câncer, ele é um protetor ali muscular, então ele aumenta essa massa muscular. Porém, quando a gente fala que o indivíduo atleta, ele é pouco treinado, porque ele tem outras adaptações, a gente não pode replicar a mesma coisa do que em outras situações. Então, o HMB, se for um indivíduo que já está treinando já há um bom tempo, um atleta, ele não vai ter o mesmo efeito do que aquela pessoa que está iniciando. Então, é um outro suplemento. Até na clínica, na parte de terapias vegetais, eu faço hidroximetilbutirato, é muito bom para ganho de massa muscular. Daí já é de uma outra forma ali, né, que a gente vai ser ofertado, né? Vai ser, exatamente. Então, daí a gente tem os outros efeitos. Tá. Então, acho que é isso aí, acho que ficou bem esclarecido o que é hipertrofia, o que causa aumenta, que a gente sabe que a longevidade hoje está relacionado ao aumento da massa muscular. A gente sabe que quem faz musculação e tem uma massa muscular maior, a hipertrofia maior, vai ter uma longevidade. Todos os estudos estão falando isso. Né? Então, mais uma vez, Guilherme, muito obrigado pela presença, foi muito esclarecedor novamente. Eu acho que ficou bem claro para as pessoas o que é essa hipertrofia aí. E
E fica a dica aí, eu acho que tem que deixar bem claro, né, o que o Guilherme falou sobre hipertrofia, sobre essa é uma maneira aí da gente conseguir ganhar essa sobrevida aí com a massa muscular. Tá bom? Então, muito obrigado, Guilherme. Fico agradecido aí pelo mais um podcast que a gente fez aí em 2 fases para... Falando dessas 2 fases, né, tem um gancho que eu queria ter aqui, que acho que a gente não comentou, mas que é legal, que é uma coisa nova que tá vindo, né, que a gente falou no podcast de emagrecimento, quem não viu aí, né, busca lá para ver, que acho que é uma coisa bem legal, mas é a questão da mitocôndria, que a mitocôndria, que a gente fala muito da utilização da gordura como fonte de energia, né, que ela ajuda no emagrecimento, que ela é boa para a saúde. Hoje em dia os estudos mostraram que quando a gente tem uma mitocôndria mais eficiente, um número de mitocôndria maior, aquela adaptação que a gente falou, que quando você tem a lesão muscular, que a gente tem aquele acionamento daquelas células satélites, que seriam as células troncos nossos, que vão se transformar em novas fibras, né, que é isso que é o processo de hipertrofia, ele depende para a mitocôndria organizar isso, vamos falar, ela que organiza mais ou menos isso ali, esse núcleo para essa formação de novas fibras. Então, você ter uma mitocôndria funcionante, ela também para a hipertrofia vai ser muito importante. Então, a alimentação, aí a gente tem uma alimentação rica em vitaminas, minerais, que tem um efeito anti-inflamatório, tem um intestino adequado, vai ser importante também para a proteína, e não ficar, às vezes, só pensando na questão de comer quantidade de proteína, comer carboidrato e contar a caloria. Mas a qualidade também vai ajudar, porque o nosso corpo, né, não é uma máquina, ele é um ser vivo ali, então você precisa nutrir todo ele para que aconteça, né, todas as funções dele de uma forma adequada. Então só mais um pensamento para a gente se atentar aí quando a gente for falar de hipertrofia. É isso aí. Guilherme, obrigado mais uma vez. Então um grande abraço a todos, até o próximo podcast. Qualquer dúvida que fique, o meu Instagram, o Instagram do Guilherme estão disponíveis para dúvidas, tá bom? Um abraço a todos, um abraço, tchau.